Edgar Allan Poe uma vez escreveu: profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta, sempre escuta, ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te é lançado, nesta casa onde o horror profundo tem seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse: nunca mais. A entrevista de hoje é sobre um livro que fala de uma criatura onde reside o mal eterno, que nós não temos certeza sobre de onde vem, mas temos certeza do tamanho do horror profundo que cairá sobre nós quando esta nos devorar. Eu estou falando do livro Devorada pelo Vazio, do autor Gauguin. Eu sou a Rai, e vocês estão ouvindo sobre a escrita. Senhores, a entrada ficou um pouco diferente do que vocês estão acostumados, eu sei. Eu resgatei esse modelo de entrada do primeiro episódio desse quadro isolado. Mas o livro de que nós vamos falar hoje também é incomum ao seu modo. Por isso eu achei este modelo mais apropriado, ok? Então, o entrevistado já esteve na nossa programação principal, como um dos convidados do episódio O Su Escreve. Então, eu só vou pedir para que ele se apresente de novo, rapidamente, para quem não ouviu o episódio em questão, e depois nós vamos diretamente nas perguntas. Mas vocês, por favor, ouçam o episódio sobre O Su Escreve, porque tem muito mais coisa importante lá também. É isso, passa a palavra. Oi, pessoal, aqui é o Gogum, sou escritor de terror, tenho um livro novo lançado e não tem muito mais para falar além disso. Também sou membro do Coletivo Assombroso, que acredito que estão todos ouvindo agora. Principalmente intimados por livre e espontânea pressão, né? Então, tudo bem. Ok, começando com uma das perguntas tradicionais desse quadro. Qual foi a inspiração-chave para este livro? O que te motivou a trazer essa história para o mundo? Antes de eu começar, tenho que dizer que está acontecendo uma pequena atividade paranormal aqui onde eu tô. Tem uma lâmpada piscando do nada aqui. Falar de terror já começa esse terror, né? E bem como o livro também é baseado na minha vida real. As grandes inspirações desse livro foram muito, além do que eu consumo, também uma coisa muito pessoal minha. Que bagulho assustador. Meu Deus. Meu Deus do céu. Basicamente, esse livro é uma história extremamente pessoal minha. Eu já falei isso em rede social, vou continuar falando tudo que é lugar que eu puder falar sobre isso. Que este livro representa muito quem eu fui no passado, especialmente na minha adolescência, final da adolescência. E então acho que a inspiração principal assim, da história, na verdade, infelizmente ou felizmente, fui eu, né? Sei que pode parecer meio egocentrismo até falar isso, mas gosto de falar o que é arte se não egocentrismo, né? Mas além disso, eu tive algumas inspirações bem peculiares, assim, como música. A música The Grey, da banda Bad Omens, foi uma baita de uma inspiração para escrever isso. Alguns outros autores brasileiros também. A direção e obras do Mike Flanagan foram grandes inspirações para mim, são grandes inspirações para mim como escritor de terror. O horror japonês também é uma grande influência minha quando eu vou escrever terror, quando eu tô falando sobre terror. Foi um dos meus primeiros contatos na vida com o terror, foi, na verdade, com o terror japonês. E essas foram as pequenas, grandes inspirações, assim, para começar a construir isso. Teve algumas outras para fora também, como eu também citei nas redes sociais. O Slenderman foi uma referência pro monstro barra fantasma do livro. Tem livros e histórias que não tem nada a ver com terror também, que foram grandes influências, como Kafka Beiramar, do Haruki Murakami, que tem esse personagem protagonista que tem também alguma coisa acompanhando ele. Assim,
É bem, é bem aleatório, assim, de onde vem as inspirações, de onde vieram pra escrever esse livro. Mas muito do que eu consumo e do que eu escuto, principalmente. Porque eu sou uma pessoa que está sempre escutando música, assim. Então vamos à segunda. Por que você escolheu o body horror como um dos subgêneros que iriam estar presentes nesse livro? Foi somente por gosto ou teve mais algum motivo? Eu nem sou tão chegado ao body horror, propriamente dito, na verdade. O que aconteceu foi que eu tava com essa ideia dessa história, dessa questão do ser devorado pelo vazio, né, como o título diz. E só que enquanto eu tava escrevendo e pensando, e aquela parte mais construção, assim, sabe? Eu tava sentindo que ainda tava meio faltando alguma coisa, meio truncado. E eu, como eu disse, eu tô sempre escutando muita música. No processo criativo, quase todos os meus trabalhos que eu faço, eu tenho que estar escutando música o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que escuta muita música. E eu escutei essa música da banda Bad Omens, que é a banda de metalcore, o The Grey, em que um trecho... A música não tem nada a ver com body horror, a música não tem nada a ver com terror, a música não tem nada a ver com coisas assim. É uma música mais melancólica, romântica. Mas tem um trecho na música que ele fala sobre se perder no cinza. Olha o que eu estou me tornando enquanto eu me perco em cinza, enquanto eu afundo no cinza. Essa frase ficou na minha cabeça, esse pequeno trecho, assim, porque conversou bastante com o que eu estava querendo escrever, no sentido dessa entidade, desse fantasma. Então eu pensei de uma forma visual como é que isso poderia estar acontecendo. E daí eu comecei com essa ideia do body horror ser trabalhado em cima disso. Então, isso levou ainda algum tempo para me ajustar exatamente o que seria esse body horror. Passou por algumas versões diferentes de como é que isso ia se apresentar. Mas veio basicamente desse estalo que eu tive escutando essa música. Esse pequeno trecho, na verdade, são 2 linhas da música que me deram essa girada de chave, assim. Eu notei o Slenderman, eu notei uma referência que eu não sei se foi proposital ou não ao Exorcista ali no meio. E eu falei assim, cara, mas tal, por que essas coisas estão todas juntas aqui? Foi um pouco confuso pra mim, mas não tira nem um pouco o mérito do livro. O arco dramático em relação ao monstro, fantasma, demônio, seja lá o que ele for, Sim. é satisfatório igualmente, apesar da reunião de fatores que torna ele esse fator principal. É que eu acho difícil realmente tu criar algo sem ser uma coxa de retalhos das coisas que tu gosta. É difícil, é Mas um processo complicado. Você fazer esse distanciamento do processo de quem você é para quem você vai fazer na sua escrita é algo praticamente impossível. Poucos escritores conseguem. sim. Mas referência ao Exorcista, até eu fiquei confuso agora. Tem, você escreveu isso sem perceber, É, porque, porque qualquer pessoa que leu O Exorcista pensou, olhou para aquilo e falou assim, cara, isso aqui é O Exorcista. Essa pessoa leu o William Peter Blatty, porque acho que não tem como. sim. Pelo menos viu o filme, porque tá lá. Não, o filme eu vi. Eu não cheguei a ler o livro ainda do Mas Exorcista e eu realmente não foi nada proposital nesse sentido. Exorcista, na verdade, é um filme que me traumatizou muito quando eu era menor. eu ia achar esquisito se não fizesse isso, então. Quando uma pessoa me fala pra mim que Exorcista é um filme fraco, eu fico com medo da pessoa. Entende? Hoje em dia, né, realmente. Não, eu sei, é um filme datado. Agora dizer que é um filme Sim. fraco é outra história. É uns negócios que pra mim não cabe, entendeu? Enfim, seguindo em frente. Bom, existem poemas que você escreveu que demarcam as aberturas das 3 partes em que a história é dividida. Principalmente porque essa história é narrada em primeira pessoa. Também é uma escolha de narrativa que é muito usada por quem escreve livros sobre adolescentes ou para adolescentes. E essas escolhas que você fez de narrativas, com os poemas de abertura, mas o Luiz sempre falando em primeiro lugar, elas tinham um motivo a mais para você? Se interfere nessa questão de pessoal para você? Ou você pensou em um escritor específico para se ancorar sobre o timing que cada uma dessas coisas iria ter dentro do livro? Na verdade, foi puramente estética do que eu queria criar
como algo meu. Porque, como eu disse, é difícil tu criar alguma coisa sem ser uma coxa de retalhos do que tu gosta, né? E levando em conta essa pessoalidade da história pra mim, e como eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de música, foi na última versão da história, na escrita da última versão, já na edição, que eu olhei e pensei, cara, dava pra incrementar um pouquinho essa transição, pra deixar um pouco esse sentimento já meio que engatilhado pro leitor através de poemas, de versos. Porque também é uma coisa que eu me afastei um pouco com o passar do tempo, que foi fazer poesia, embora eu tenha entrado pro mercado editorial praticamente fazendo poesia, mas foi mais uma ideia, assim, de criar uma coisa, entre aspas, minha, assim, mas, tipo, uma estética que te deixasse preparado pro que vier. Porque a ideia é que quando tu leia o poema, quando veja o poema, assim, primeiro vai criar uma certa... que isso aqui tá fazendo nesse ponto do livro, e depois tu ver que aquilo ali tá antecipando o que tu vai começar a ler. Essa foi a ideia, assim, que eu tive, mais ou menos. Ou seja, basicamente, porque, sim, porque eu quis. Não, faz sentido. Fazer porque você quis, o espírito é esse mesmo. A gente não escreve um livro porque por outro motivo a não ser porque eu quis, né? Então, né? Pois então. Não tem outro motivo. A coisa acontece porque a gente quer e é isso. Não tem muito o que fazer, não. Eu realmente achei que ia dar um contraste legal, assim, porque como a história é bem intimista, é bem introspectiva também, eu acho que criar esse lance mais poético também para falar sobre essas coisas é uma maneira de se conectar com quem tá lendo e trazer uma reflexão a mais, assim, fora de todo o contexto do enredo, sabe? E também para dar uma descansada, tu chegar naquele ponto e, ok, deixa eu dar uma respirada e absorver essa mensagem e depois voltar. Ok. Vamos para as duas últimas perguntas do programa, que provavelmente são as que vão receber as respostas mais longas, porque elas são as mais difíceis também. Mas vamos lá. Bom, eu fiz muitas marcações durante a leitura, mas por regras desse quadro, eu vou te questionar somente sobre 2 trechos desse livro hoje. Durante as diversas vezes que a criatura presente no livro repete a seguinte frase, abre aspas, você é meu, fecha aspas, isso pode até soar simplório quando dito isoladamente, da forma que eu disse agora, mas as pessoas que leram o livro sabem que esta afirmação exerce um poder imenso dentro da cabeça do Luiz e que a representação dessa afirmação se torna muito difícil de ser digerida por quem já passou por quadros depressivos ao longo do desenvolvimento dessa história. Então, quais responsabilidades e cuidados você tomou sabendo que essa história poderia afetar essas pessoas? Pergunta de $1 milhão. Então, vamos tentar organizar isso. Primeiro que Devorado pelo Vazio nunca foi pensado numa história que vá simplesmente jogar isso e eras isso, sabe? Eu gosto de dizer que, como tem muitas histórias felizes por aí, há muitos livros felizes por aí, há muitos livros coloridos no sentido de, é tudo muito bonito, é tudo muito legal, muito romântico, muito não sei o quê. Eu quis criar algo diferente porque eu nunca me senti representado, eu nunca me identifiquei com essas histórias felizes. Então, Bem-vindo ao clube. pois então. E eu sei que eu não sou o único. Acho que esse é o É uma ponto. bosta isso, uma bosta. Mas bem-vindo ao clube. Eu. Tanto que teve uma parceira que trouxe um feedback e comentou isso também nas redes sociais dela, de como esse livro, embora ele seja pesado, embora ele seja um viés mais denso e até trágico, como ela se identificou e se sentiu menos sozinha, se sentiu acolhida de certa forma. Então, desde o começo da escrita do livro, foi pensando nisso, que por mais sombrio que fosse essa história, eu queria deixar algumas, não migalhas, mas alguns pedacinhos de esperança e dessa sensação. Então,
A primeira versão do livro foi terrível nesse sentido, porque não contava muita coisa, não falava muita coisa, não se preocupava tanto assim. E foi um trabalho bem devagar para acertar o tom disso, porque é uma história pesada, é uma história que tem muitos momentos, como tu mesmo disse, que podem parecer pouco, mas dependendo da pessoa isso pode ser muito grande. E a primeira métrica que eu tive para saber até onde eu estava podendo ir foi inevitavelmente eu mesmo. Porque, como eu disse, essa é uma história muito pessoal, ela é uma história muito eu. Não necessariamente coisas que passaram comigo, mas pessoas próximas de mim, algumas comigo, algumas pessoas que já nem estão mais vivas que eu perdi durante essa jornada que se chama vida. E a minha preocupação foi olhar aquelas coisas e pensar se o meu eu adolescente, no auge da depressão, no auge dos problemas psicológicos, que aquilo ia ser absorvido, que aquilo ia tomar. Ia ser uma forma de mostrar que eu não estava sozinho ou só uma forma de me incentivar a piorar tudo. E, bom, eu não quero criar outro efeito Herder, então, Atherton. Tentei o máximo possível evitar coisas que fossem muito te puxar para um lado errado. E a reflexão é realmente é proposital. Eu gosto de tentar instigar essa reflexão, essa introspecção, mas que ela fique no campo da reflexão e não que aprofunde. Então foi muito ajuste, assim, de sentar, escrever. Tinha parágrafos, assim, que eu tirava 3, 4, 5 horas para escrever um parágrafo, até ele ficar de um jeito que eu conseguisse ver que, ok, isso aqui, apesar do que eu tô falando, não é uma coisa que vai simplesmente migalhar quem estiver lendo. Foi por isso que tu pegou com a mão leve dentro dos insultos? Porque quem é leitor de terror há mais tempo, tipo eu, que já Uhum. li muitas histórias desse nível, sabe que não são todos os escritores de terror que pegam leve nos insultos. Tipo, tem alguns que propagam mesmo com força os piores insultos possíveis. Tem muitos insultos fortes aqui, mas tem alguns que se repetem, então eles acabam se tornando, sabe, já vi isso antes? Sim, Entende? Aí sim, parece sim. que tu pegou leve. Deve ser por causa disso, né? Não exatamente. É que, é que assim, isso é uma coisa que eu levo pra tudo que eu escrevo. Em vez de pegar o que é mais óbvio, vai ser mais pesado, ou mais, tipo, mais aparece, pegar coisas um pouco mais simples e transformar isso numa coisa assustadora. Por exemplo, Ah, sim, tipo, sim, a sim. frase do você é meu. Aham. É uma coisa que a primeiro momento, como tu mesmo disse, soa meio banal, meio ok, é só dizer que não. Só que Quando não funciona. exatamente, a ideia é que tipo, coisas pequenas podem se tornar um grande terror. E o Devorado Sim. pelo Vazio é muito do eu. E quando a gente fala do nosso eu, pequenas coisas viram um terror. E não é podem, Aham. elas viram. Elas têm total potencial de virar o maior horror possível na nossa vida. Faz sentido. Então, eu sempre gosto de tentar fazer isso em tudo que eu escrevo. Desde que eu comecei a escrever terror, é sempre puxar uma coisa muito simples ou que pareça banal. Borboletas, moscas, uma cama. Tem um conto do Paulo, uma cama. Então, coisas que são simples e que tu não espera que aquilo ali te gere alguma coisa e começar a forçar aquele ferro até virar uma coisa afiada pro leitor. Porque eu acho que é aí que tá um ponto do terror que é mais interessante. Que é tu sair do mesmo. E coisas simples são muito assustadoras. Principalmente são coisas que estão no teu cotidiano. Sim. Sabe? Dá a sensação de que elas podem te atacar a qualquer momento se você estiver Exatamente. desprovido. E o fantasma da história, né, a criatura da história, é muito sobre isso. Sobre os pequenos acúmulos que vão gerando isso. Uhum. Ok. No fim,
Vamos lá. Vou abrir aspas, pra ver se direito. Abre aspas. No fim, a única coisa que me deu de herança foi uma maldição. Fecha aspas. O livro, além de muitas coisas, gira em torno de uma maldição hereditária. Quando eu percebi isso, eu consegui pensar em muitos filmes e livros de terror que possuem essa mesma premissa. Mas, para ficarmos em um terreno comum e recente, se trata de um filme do ano passado, eu vou citar o filme Sorria, ou Smile, que fala sobre uma maldição presente em pessoas que é repassada de um ser humano para outro, assim que alguém assiste a primeira pessoa amaldiçoada cometendo suicídio. E o infectado deve executar esse suicídio em público, ou pelo menos garantir que uma pessoa assista para que a maldição seja passada adiante, e assim sucessivamente. Eu notei algumas semelhanças entre a criatura que aparece e sorria com o teu monstro também. Pode não ter sido intencional também, nem sei se você assistiu esse filme. Mas tanto as ações que a criatura comete, que você descreveu, quanto as coisas que a criatura faz o Luiz fazer, me lembraram esse filme muitas e muitas vezes. Então, quando tu escolheu abordar o suicídio e o abandono parental, você escolheu usar a voz das vítimas e emancipar tais dores de uma forma a fazer pessoas serem acolhidas pela identificação, ao invés de pervertê-las a um certo sadismo aliado ao gore, causando um choque, como ocorre dentro desse filme. Então, esse direcionamento teve alguma interferência da tua formação acadêmica, ou você fez isso também pelo que você falou anteriormente? Porque, assim, existem várias formas que você pode tratar o suicídio. E quando a gente anuncia que um livro vai tratar esse tema, muitas pessoas se lembram dos Suicidas, do Rafael Montes, que não deixa passar nenhum filtro, basicamente, dentro daquele livro. Quase nada de filtragem. A gente se lembra desse filme, Sorria, e de muitos outros filmes que abordam o suicídio e usam ele para evocar uma espécie de reação que lembre o medo, mas o medo na sua mais pura forma. E eu senti que o medo que você quis exaltar aqui não foi exatamente algo para deixar quem leu completamente arrasado. Uhum. Essa escolha é aliada à tua formação acadêmica ou não? Não exatamente. É que, tipo, eu não posso te dizer que não, totalmente, porque ter estudado psicologia me deu uma visão completamente diferente de muitas coisas, e isso eu levei pra vida, realmente, né? Isso é uma delas. Mas, o Sorria mesmo, o filme ainda não tive a oportunidade de assistir. Eu não parei pra ver o filme. Sei do que se trata e tudo mais, mas não cheguei a parar pra ver o filme. E assim, essa coisa de falar da vítima, digamos assim, né? Começar pela maldição hereditária, né? Que é dito, né? Essa questão do abandono parental. Eu não vejo realmente como dá pra usar isso sem ser de uma maneira da vítima, tá? E isso, de novo, esse livro tem muita coisa minha, né? E isso é uma coisa pessoal minha e tu chama de vítima, eu não diria exatamente que é essa questão da vítima, mas é a questão de quem passou por isso e tá olhando. Então, nesse sentido, essa parte foi mais trabalhada do meu ponto de vista bem pessoal mesmo, assim, de quem vê partir e quem sente essa raiva misturada a uma tristeza, essa frustração. Agora, a questão do suicídio, como eu disse, eu não quero causar nenhum efeito Weather, não quero ninguém que faça isso por causa da leitura, né? E isso não é só porque eu tenho a formação, é também porque eu sou um sobrevivente de um suicídio, mais de um, na verdade.
E isso também não é nenhuma novidade. Eu perdi o meu irmão há 3, 4, 5 anos já. Hoje, no dia que a gente tá gravando isso, que é dia 21, inclusive seria aniversário dele. E como uma pessoa que viu alguém ser destruído por isso, eu sei o peso que tem certas coisas. E eu não acho que o terror tenha que trabalhar essa ideia de uma coisa tão frágil como a vida humana sendo atentada da pessoa contra ela mesma, todos os efeitos que isso tem pro resto ao redor dela, como só uma ferramenta para assustar. Eu acho que o que é mais assustador é como é que uma pessoa chega a isso. E falar sobre isso é muito difícil, como eu disse, tinha parágrafos que eu levava 5 horas para conseguir terminar de escrever, às vezes até frases. Uma frase, teve uma frase no livro que eu lembro, que eu fiquei reescrevendo a mesma frase por 3 dias seguidos, porque não estava conseguindo achar o tom que não parecesse errado aquilo ali. Que pudesse dar uma ideia errada. E essa ideia do suicídio como só uma ferramenta para chocar, pra mim é uma coisa completamente descabida, completamente estúpida de ser feita. E não só por não pensar no que de fato é o suicídio. Isso eu digo para todas as mortes. Eu sou um grande hater de mortes na literatura pela morte. Eu entendo o efeito chocante que isso pode trazer, Tu nunca mas escreveria o slasher, né? Já percebi isso aí. ao contrário, eu até tenho uma ideia de slasher, mas o slasher é um gênero que a morte em massa faz parte intrínseca do gênero. É, mas não tem motivo na maioria das vezes. Exato. O motivo é sempre do o que o assassino quis fazer. Mas ainda assim é uma É, coisa intrínseca do gênero. Eu gosto do gênero. E é sobre isso. Agora, tu pega fantasia, tu pega até terror mesmo. aham. A morte, pela morte, eu acho, às vezes, é usado como uma ferramenta meio preguiçosa. Tipo, vamos dar um Hum, choque, vamos fazer alguma coisa que seja chocante, uma morte. Porque isso vai entendi. abalar, porque isso vai fazer uma pessoa ficar triste, porque isso vai ser um. E é uma ferramenta que às vezes é muito bem usada, mas muitas vezes é só, pra mim, um recurso preguiçoso. Porque quando a gente tá falando de morte, mesmo que seja de um personagem, tu tem que lembrar que esse impacto não vai ser apenas pra quem tá lendo, tem que ser pro universo, tem que ser pros personagens ao redor. Então, Sim. é uma ferramenta que tem que ser usada com cuidado, porque se não for usada com cuidado, me soa muito preguiçoso. E o suicídio fica também dentro disso. Usar a ideia do suicídio e usar o tema suicídio apenas para trazer um choque, apenas para falar que é uma coisa triste, para mim seria uma coisa preguiçosa. Então, o que eu quis fazer foi muito de falar que é o verdadeiro terror que é. O que leva alguém a chegar perto disso? Porque é assustador tu pensar que alguém possa atentar contra a própria vida, é assustador. É assustador tu ver alguém fazer isso, é assustador tu perder alguém pra isso, é assustador. Mas o quão assustador foi pra pessoa enfrentar algo até o ponto de chegar nisso? Sim, Eu acho sim. que esse é um terror mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, pra trabalhar. E, Não, não, não. Eu não discordo de ti nesse momento, não. Desse momento eu não discordo. sabe, e quando eu comecei a trabalhar em cima dessa história, pensando já no público, sempre foi muito isso. Ok, de novo, olhando muito pro meu eu, né, do passado, se aquilo me afetaria de uma maneira negativa ou não, mas também ver com como que eu tava falando essas coisas que são muito dolorosas. E tentei fazer da melhor forma possível, da forma que não levasse ninguém a piorar o estado. Mas ao contrário, eu tentei trago momentos na história que te mostra que esse não é o fim, não é não é necessariamente o que precisa acontecer. E acredito, espero que tenha feito um bom trabalho em fazer isso. Mas foi muito nesse viés, assim, de não usar esse tipo de coisa porque, voltando para abandono parental, até, e desculpa se eu fico indo e voltando, é Não, porque, não, 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 tá ótimo. O espírito da coisa é esse mesmo.
Porque no abandono parental, eu acho que é uma coisa que aqui pro Brasil ainda acontece pouco da gente ver isso no terror, mas se tu for trabalhar no horror psicológico, isso é uma coisa muito importante que tu pode trabalhar no Brasil, pela grande incidência que a gente tem, né? E a gente vai pro que é um horror cultural também. Porque, assim, eu poderia pegar a história do Devorado pelo Vazio e fazer desse fantasma, desse monstro, e pegar o suicídio como uma ferramenta pra chocar, e pegar essa questão parental, essa questão familiar, como uma questão totalmente irrelevante, que não faz diferença nenhuma, que é só pra dizer que tá triste, que existe isso, né? Mas isso não seria brasileiro. Isso não seria o Brasil. Isso seria os Estados Unidos. Porque fantasmas assombrando, seguindo é os Estados Unidos. Sabe? E o Brasil é isso. É uma criança que tem que passar pelo horror de ver a mãe solteira trabalhando 14 horas por dia, tendo que arrumar as coisas e se ferrando enquanto tenta te dar o melhor. Can relate. Né? O terror brasileiro é tu não saber se tu vai poder chegar lá, porque tu não tem o mesmo espaço que algumas pessoas, né? Isso é uma coisa que eu abordo um pouco mais sutil nesse livro, mas eu ainda comento em alguns momentos do livro que tem pessoas que vão se jogar dentro de uma faculdade usando cotas que não deveriam, então talvez o meu espaço não esteja lá. E o terror que é isso depois de tu ver tua mãe se ferrar por tanto tempo e como é que é esse peso pra uma pessoa. Isso pra mim é muito mais Brasil. É muito mais brasileiro, é muito mais da nossa realidade. É muito mais América Latina, eu diria. Exato, é muito mais da nossa realidade. Isso não é um problema isolado do Brasil. Abandono parental, mães solos, desigualdade social, todas essas coisas. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema da América Latina. Exato. E quando eu vou escrever terror, eu quero pensar muito no que eu posso contar sobre a gente, sobre o nosso povo, sobre... Faz sentido. Sabe? E com Devorado pelo Vazio acabou sendo isso, porque pra mim é um terror. É um terror pra se conviver. Essas coisas são horrores que a gente convive, que muitas pessoas convivem todos os dias. Não só a depressão, não só uma ideação suicida, mas também o abandono, mas também a pressão que se sente para ter esse sucesso, para alcançar alguma coisa, para não desapontar, são horrores que a gente vive, especialmente filhos de mãe solo, principalmente se for filho único, então piora. Né? E para mim isso são horrores muito mais palpáveis. E eu gosto de falar desses horrores palpáveis, horrores que as pessoas vejam que realmente é essa dor. Assim, não tem mais nenhuma pergunta que eu quero fazer, mas eu vou encerrar esse programa da forma como eu encerrava os anteriores antes de eu começar a fazer entrevistas em grupo aqui. Esse foi o teu segundo lançamento. Você disse que esse livro tem muita coisa de ti. Sim. Vão ter outros escritores de terror que vão estar te lendo. Eu fui um deles, mas vão ter outros. Vão ter outros. Que mensagem você queria deixar pra eles? Pra quem escreve terror... Não se apegue ao modelo norte-americano. Eita! Não se apegue ao modelo norte-americano. Olha, dá uma olhada em outros terrores. Dá uma olhada no terror sendo feito na América Latina, no Brasil, na Argentina. Dá uma olhada no terror que está sendo feito no Japão há muito tempo, desde a década de 90. O terror japonês é muito forte. E tem um jeito muito único, muito particular de falar sobre terror. Dá uma olhada também em terrores de alguns países africanos que tem vindo também pro mainstream, que já teve série de terror na Netflix, já tem livro, tem por aí. Foca em outros terror. Tailandês também. Porque o terror norte-americano é muito específico da cultura deles. E se tu começar a buscar em outras fontes, tu vai ver que tu pode fazer o terror de outras maneiras. E uma vez que tu tenha feito isso, comece a prestar atenção no que tá ao teu redor. Na tua cultura. Porque isso vai te ajudar muito a criar coisas únicas e coisas tuas.
É isso. Não poderia refrasear melhor. Muito obrigada por essa entrevista. E espero que você retorne para outras. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado pelo espaço. Sempre que quiser falar, estou aqui para falar. E é isso. Obrigadão. Gogum uma vez escreveu: sirva-se, devore tudo na mesa. Sirva-se, beba tudo na mesa. Sirva-se, esse banquete é seu. Sirva-se, o prato principal. Eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir o Sobre a Escrita.